Boa noite, pessoal. Bom, hoje é o nosso último dia e aí na última aula eu vou falar sobre aprendizagem não supervisionado, tá? A diferença do aprendizado supervisionado e não supervisionado, ele está muito ligado, né, à presença de um humano e não a presença de um humano na construção do dataset, tá? Mas o que isso significa, professor? Geralmente nos datasets, né, de classificação, principalmente, né, ele tem uma coluna rótulo, tá? Aonde o que significa a coluna rótulo? Quer dizer que alguém já falou que dado aquele registro ali, vamos voltar lá no íris, né, que dado aqueles valores, aquele é um tipo de flor. Ou que no dataset do Titanic, que a gente estava conversando, né, dado aquelas características, aquela linha, a pessoa sobreviveu ou não. Né? Então tem alguém que chegou e falou assim, ó, aquela flor, esses dados está relacionado a essa flor. Esses dados estavam relacionados a sobreviveu ou não no Titanic. Então tem alguém, tem um humano, né, que preparou aquele dataset e colocou uma coluna rótulo ali, tá? Então quer dizer, foi supervisionado por alguém, tá? Agora na aprendizagem não supervisionada, não existe aquela coluna rótulo, tá? Então não existe alguém que chegou e falou assim, ó, é isso ou é aquilo, né? Ou é a qualidade de vinho, tanto A, B, C, classificou com algum critério, tá? Então na aprendizagem não supervisionada, não existiu a presença humana, uma interferência humana para criar aquele dataset e não possui aquela coluna rótulo, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas professor, então como é que um algoritmo, né, ele se sobressai diante dessa situação, né? Qual que é a tarefa, então, dentro da aprendizagem supervisionada? Uma das tarefas dentro da aprendizagem não supervisionada, que eu vou mostrar para vocês hoje, é o agrupamento, tá? E fazendo uma analogia com agrupamento, né, é a mesma coisa quando você chega no quarto em casa, né, vamos supor, você tem um monte de livros lá, você quer organizar e você vai organizar baseado em algum critério, certo? Vou organizar baseado em tema, ou no gênero, ou por ordem de compra, sei lá. Você vai escolher algum critério e vai separá-los, né? Criar esses grupos de acordo com algum critério para sua organização, tá? Então, volto a dizer, uma das tarefas da aprendizagem não supervisionada é o agrupamento. E o agrupamento, você agrupa, né, esses elementos ou objetos, né, de acordo com algum critério. Ok? Então, essa é uma das tarefas. Existem outras, tá? Por exemplo, dentro da aprendizagem não supervisionada, tem redução de dimensionalidade, tem sumarização, que é mais voltada para textos, né? Tem algumas outras tarefas, tá? Mas a que a gente vai ver aqui então, na nossa última aula, ok? É a aprendizagem não supervisionada. Eu já, eu já subi aqui um exemplo, tá? De um dataset. Ele é um dataset simples, tá? Foi gerado de certa forma bem tranquilo, ele tem lá ele tem bastante dados, né, lá, cerca de 300 entradas, né, 300 linhas, e ele tem apenas duas colunas, tá? Na coluna 0 aqui, uma coluna 1. Por quê? Né? Exatamente tem o algoritmo que a gente vai trabalhar para agrupamento aqui, o chamado Camins, ele não funciona muito bem para datasets que possuem, né, diversas colunas, onde
o número de dimensões é muito grande, acima de 2, 3, por exemplo, tá? Então, o Caminhos ele é um algoritmo simples, tá? De agrupamento. Então, por isso aqui do meu dataset, ele só trabalha aqui com, no caso, a gente pode chamar aqui que a coluna zero, né? Seria o eixo X do nosso plano cartesiano, né? Nosso plano ali de 2 dimensões, tá? Então, o zero seria o eixo X e o 1 seria a representação no eixo Y, tá? Então, bem simples mesmo, ok? Então, eu vou fazer aqui vou importar, né, os dados para a gente já ir brincando e vendo algumas coisas, tá? Então, vou, de certa forma, aqui fazer a importação, tá? Eu vou importar o Pandas SPD. Rodou, beleza, né? Vou pegar aqui então vou criar um data frame, né? DF recebe, né? PD. Vou ler, né? Read underline CSV. E aqui eu vou passar o caminho, né? Só lembrando aqui que a gente pode pegar, fazer um copy path, né? Copiar caminho. Vou colar aqui. E vou só dar um print no df.head, só para a gente ver, tá? Se deu tudo ok. Olha lá, ele só printou, né, com uns índices a mais aqui, não queria esses índices, né? Depois eu vou tirar só para, deixa eu só tirar o print aqui para, mas ele realmente, olha lá, ele criou uma coluninha aqui a mais. Deixa eu só ver se tem essa coluna. Ele de certa forma pegou essa primeira aqui, né? Mas depois eu já vou removê-la, né? Vamos fazer um DF recebe, aliás, né? Já vamos fazer um drop a primeira coluna. Então, a coluna 0 no eixo da coluna. Columns. E vamos ver como que vai. Opa! É que aqui está mostrando qual que é o nome da... a coluna não tem nome, né? Pois eu vejo isso certinho, vai. Vamos só ler e boa. Ok. Então, o meu data frame está carregado. Se eu colocar aqui um df.info, só para a gente ter uma ideia de como é, ele tem lá, ó, como eu havia dito, 300 entradas, né? E a gente tem aqui essa coluninha a mais aqui, ó, ela está com esse unnamed 0 aqui. Depois vou dar um jeito de tirar essa coluna, ficar apenas essas duas aqui. Não tem nenhum valor vazio, tá? 300 entradas e por aí vai. Pode ver que essas são do tipo float e a primeira aqui, que não é a que eu queria, né? Ela tá com o tipo int 64. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou, de certa forma, eu vou plotar, matplotlib ponto pyplot s plt. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a importação, que eu já não faço tudo junto, né? Aí já importa tudo de uma vez. Eu vou pedir para plotar o meu eixo, né? Então, o meu data frame aqui, todas
a coluna, né? Posso dizer aqui que a coluna 0 está no eixo X e depois a coluna 1, né, no eixo Y. plt.show. Vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Não bate... aqui, né? Ficou legal, hein? Não é plot, né? É scatter. Scatter. Porque scatter é o gráfico de dispersão, né? Plot é o de linha, né? Onde ele vai juntando os pontos. Então, pessoal, aqui eu gerei, né? Nesse exemplo.ssv, aqui valores aleatórios, mas de certa forma dando um ar, né, de grupo, né? Então nós seres humanos, né, olhando um gráfico como esse, a gente de certa forma consegue aqui, ó, identificar grupos, tá? Então a gente consegue olhar aqui, ó, que nós temos 3 grupos, vamos se dizer assim, né? Olhando dessa forma. Deixa eu só colocar aqui o ponto velos para ver se... para converter para uma estrutura NumPy, né? Era a mesma saída, só para ver se funcionava aqui. Então, nós enxergamos, né, esses grupos. Mas e a máquina, né? A máquina ela não tem esse sensor visual que nós temos, né? A máquina, de certa forma, ela tem que aprender, né? Ela tem que identificar que existem grupos aqui e eu consigo separar, tá? E aí um dos algoritmos de agrupamento é um algoritmo, como eu já disse, simples, ele é introdutório, tá? Dentro da ciência de dados. Claro que se você procurar pela documentação do scikit-learn, existem vários algoritmos de agrupamento atuais, né? E que com certeza eles têm um desempenho, né? Uma facilidade maior do que o Camins, tá? Então, por exemplo, tem aqui, pode ver que o Camins é o primeiro, né? Acredito até pela sua simplicidade, mas tem DBScan, HDDBScan, Optics, vários outros, ok? Então, vale a pena estudar o Camins também, mas os demais para algumas outras finalidades, né? Nem sempre o Camins, eu vou mostrar depois, né, alguns problemas que ele tem, tá? Até mesmo na documentação aqui ele mostra, né, algumas dos problemas que o Camins possui, mas, como eu disse, para um aprendizado inicial, ele é um ótimo começo, tá? Lembra que tinha o KNN, né? E o KNN era K vizinhos mais próximos, né? O K era um valor que eu, de certa forma, falava assim, ó, não, é que em vez de chamar de X, né, chamou de K, tá? E aqui esse K do Camins também, né? Eu, de certa forma, aqui ele é um parâmetro, ele é um hiperparâmetro desse algoritmo, tá? No qual eu tenho que definir o número de grupos, né, que existe dentro desse dataset, tá? Então a gente visualizando aqui, a gente consegue perceber que tem 3 grupos, tá? Mas a máquina ela não consegue identificar sozinha. E aí, né, uma das desvantagens do Camins é que a gente tem que, de certa forma, falar o valor de K. E o valor de K no Camins é a quantidade de grupos. Aqui, a gente está trabalhando num dataset que visualmente conseguimos identificar 3 grupos, né? Mas podemos identificar datasets que, sei lá, às vezes eles não, né, não tem como você separar, né?
Olha, por exemplo, um dataset como esse, né? O que é o amarelo, o que é o roxo, tá? Então, volto a dizer, o Caminhos ele tem algumas dificuldades e uma delas, né, a primeira, é você já determinar um valor de K, que é o valor da quantidade de grupos. Então vamos aqui criar vamos já fazer o import, né? Então, from sklearn ponto, acho que é cluster, import, tá lá, caminhos. Existem variações do caminhos também, tá, pessoal? Então, aí, volto a dizer, vale a pena estudar, né? Aí vocês me perguntam, professor, mas como que funciona esse algoritmo, tá? Esse caminhos, como é que ele identifica aqui, né, esses grupos? Eu encontrei um GIF, né? Depois eu vou até colocar nesse nosso notebook, que é o seguinte, perceba que aqui tem alguns grupos, tá? Nesse caso aqui eu tenho 5 grupos, no eixo Y e no eixo X, tá? Então eles estão ali, de certa forma, posicionados num plano cartesiano. E como que o Caminhos faz, né? Percebam o seguinte, existe uma bola aqui, ó, nesses grupos, tá? É claro que eles estão bem posicionados agora, né? Eles estão no centro do grupo, né? Mas se eu pedir para recarregar aqui a página, a gente vai ver, ó, que o que acontece? Esses centros, eles são deslocados, né, até chegar em algum grupo, tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, você viu que o vermelho, ele inicialmente começa aqui e ele vai descendo até chegar nesse ponto. O azul, se eu não me engano, é a mesma coisa, ele começa aqui em cima e ele vai descendo ao longo das iterações até chegar no centro do grupo que ele identificou, né? O verde, se eu não me engano, ele já está aqui e ele muda muito pouco aqui dentro. E se eu não me engano, o rosinha também, acho que ele está bem perto, ele está dentro do grupo praticamente, tá? E ele só movimenta pouca coisa. Eu acho que é o vermelho e o azul que realmente deslocam por uma grande distância aqui, vamos se dizer, né? Eu vou rodar, eu vou aqui recarregar novamente, ó, e pode ver que eles andam aqui, né? O rosinha também, ele vai, né, deslocando. Esse é o algoritmo do Caminhos. Ele estipula aleatoriamente, né, esses centros dentro do espaço, tá? Aleatoriamente, ok? Pode ver que o vermelho ele estava aqui em cima, o azul ele estava também aqui em cima, o verde ele já estava, né, dentro do grupo, o rosinha ele estava um pouquinho fora e foi chegando. Então, o algoritmo do Caminhos, ele aleatoriamente, dentro do espaço, né, dentro do espaço de características, o que ele faz? Ele estipula esses pontos centrais, que são chamados de centroides, tá? Em lugares aleatórios, e eles vão, de certa forma, esses centros, né, eles vão procurando os seus grupos até eles, né, como eles são chamados de centroides, até eles identificarem o seu ponto central dentro de um grupo, tá? Então, o Caminhos funciona dessa maneira. Ele estipula esses valores de centroides, né, em algum lugar dentro do espaço, e aí o algoritmo, o que ele vai fazendo? Ele vai, a cada iteração, os centroides vão encontrando os seus centros de grupos, né, e permanecendo ali. Quando todos os centroides realmente estão no centro dos seus grupos, o algoritmo para de funcionar, tá?
Então, resumidamente, tá, pessoal? Eu estou falando isso bem resumidamente, mas é feito muito cálculo matemático para o encontro do ponto central dentro de um grupo, tá? Basicamente é o seguinte, né? O centro que ele estipulou, ele calcula para cada ponto desse aqui, né, a sua distância. E nisso ele vê, né? Eu estou basicamente no centro do grupo, né? E aí ele vai, se ele acha que sim, ok, ele para. Mas se ele acha que não, ele vai deslocando. A mesma coisa foi o que aconteceu com o vermelho, né? Ele foi fazendo um cálculo onde, né? Ele olhou alguns elementos aqui do amarelo, mas ele olhou alguns elementos do vermelho. E ele viu que ele tinha que deslocar, né? Vocês podem ver que também a área de cobertura, bem no início aqui, quando roda o GIF, tem alguns elementos em vermelho aqui, aonde agora está amarelo, né? Aí, à medida que o centroide vai se deslocando e o centroide do amarelo ele vai aproximando do centro do grupo, esses pontos que estavam em vermelho passam a ficar amarelos. Eu vou rodar aqui novamente, só para vocês verem, né? Fiquem atentos, olha lá, ó, pode ver que ele vai levando, né? Da mesma forma aqui embaixo, ó, tem bastante azul, mas o centro azul vai se deslocando. Da mesma forma que o azul aqui, ó, ele tem alguns pontos rosa, né? E à medida que esses pontos rosa vão afastando e o centroide do azul vai chegando mais próximo, esse grupo vai tomando e ficando como grupo azul. Tá? Então é mais ou menos dessa forma que funciona o Camins, ok? Outro ponto negativo do Camins, né? O primeiro é eu tenho que saber o número de grupos, tá? Porque se eu superestimar o número de grupos, vai ficar um pouco complicado, né? E aí a gente vai ver algumas situações que acontece isso, né? O outro ponto negativo é se o algoritmo ele selecionar valores aleatórios iniciais para o centroide de forma errada, pode acontecer do que o centroide ele ficar dois centroides no mesmo grupo, tá? Então imagina que, vamos supor, iniciou um verde aqui e um vermelho aqui, tá? O que vai acontecer? Esse grupo vai rachar, tá? E aí vai ser uma parte verde e outra parte, vamos dizer, vermelha, tá? Que é mais ou menos o que acontece aqui, ó, nessa figura. Pode ver que, né, de certa forma, ele identificou, né, através do uso aí dessa aleatoriedade do centroide, com certeza foram centroides muito próximos. O que aconteceu? O que nós humanos, identificamos isso como um único grupo, o Camins identificou como dois grupos, tá? E que talvez não faça sentido isso, ok? Então, esse é o segundo ponto, tá? Da desvantagem do uso do Camins. Então vamos lá. Fiz a importação aqui. No próximo comando, eu vou colocar aqui KM, né? Recebe então o algoritmo Camins. E como eu havia dito para vocês, né? Um primeiro parâmetro que ele pede aqui para nós, né? É o N-cluster, quer dizer, número de clusters. Cluster, o que é? É grupos, tá? Então ele pede aqui um número de grupos, né? Você pode ver que se eu não passar nada, ele vai tentar fazer 8 grupos nesses elementos que a gente está vendo aqui, ó. E aí imagina como que não vai ser, né? Ele vai forçar a esse conjunto de dados ter 8 grupos e vai ficar meio ruim, né? Então eu já vou colocar aqui, ó, o M-clusters igual a 3, tá? Por quê? Visualmente, nós seres humanos conseguimos enxergar, né, que tem 3 clusters aqui. Feito isso,
vou rodar aqui então o algoritmo e da mesma forma eu vou fazer com que o meu km.fit, f.fit, ele treine com o meu x, né? Ah, detalhe, né? Eu tenho que agora eu vou ter que separar de alguma forma aquele dataset, né? Então só para colocar aqui, então o meu df.drop, eu acho que chama unnamed 0. Deixa eu só olhar aqui, unnamed 0. Vamos ver só como é que fica, né? No eixo das colunas. Tem 2 Cs aqui. Se eu rodar, olha lá, é exatamente isso que eu quero, né? Olha lá, ó. Ele arrancou, lembra que ele tem esse cara aqui, né? Ele pegou o índice lá do CSV, né? Então, é exatamente isso que eu quero. Lembram, né, que se eu faço drop aqui, né, que eu estou descartando, mas ele não faz realmente no data frame, né? Então eu tenho que colocar aqui o atributo, o inPlace. Lembra disso aí? Quer dizer que eu quero remover nessa variável mesmo. Então, rodando isso aqui, agora o meu DF tem realmente só aqueles dados. E outra, né? Nem coloquei o meu X aqui. Tô pulando um monte de parte, hein? Então, ó, meu X, nada mais, nada menos, vai ser o meu DF. Tá? Lembrando que na aprendizagem não supervisionada, a gente não tem o Y, tá? Lembra, a gente não tem aquela coluna rótulo, ok? Deixa eu colocar aqui uma coisa, né? Esse ponto velos ele vai transformar numa estrutura do NumPy. Aqui então, meu caminhos, ele vai de certa forma treinar com os dados, certo? Ele gerou aqui ó, um modelo, né? E agora podemos fazer o seguinte. No meu caminhos ponto cluster centers, eu consigo de certa forma ver a posição dos meus centroides, tá? Então aqui, pessoal, vejam, né? Eu não pedi para predizer, eu precisava ter um novo valor, né? Depois eu posso até colocar aqui para a gente predizer para onde seria, para qual grupo iria esse novo valor, tá? Mas esse atributo aqui, ó, cluster em centers, nada mais é que ele está dando o eixo X e o eixo Y, tá? Para um centroide, ok? Então, mais ou menos aqui, ó, 3 e 1, né? Ó, 3 e mais ou menos 1 é esse primeiro centroide aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, aqui a gente tem um centroide desse primeiro grupo, tá? Depois, 6 e 3, então olhando aqui, ó, 6 e 3, ó, a gente tem mais ou menos um outro centroide aqui. E por fim, 1,95 e 5, então mais ou menos aqui, né, ó, e lá na posição 5, a gente tem um outro centroide mais ou menos aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte agora, né? Vamos plotar esses gráficos de uma forma que, né, separado agora por cores e plotando os centroides. Então, ó, praticamente vou copiar esse cara aqui, vou copiar essas duas linhas, Ctrl C e Ctrl V, aonde, né? Aqui vou colocar um
um valor de S, aliás, desculpa, um valor de C igual X. Peraí, deixa eu só... Peraí, CMAP ponto. CMAP igual. Eu lembro que tem o virids. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Eu queria colocar uma cor para cada elemento. Então aqui x ponto columns. Não. Deixa eu só pensar aqui agora, pessoal. O que eu poderia fazer aqui para separar R, mas eu só não sei como que ele vai identificar cada ponto pelo grupo. Bom, feito isso, se eu fizesse um plt.scatter agora, né, colocando os centroides, km.clusters centers. E eu faria, né, os centroides X com o tamanho um pouco maior, 250, vamos ver como é que fica aqui. Vixe, não, tem alguma coisa errada. Ele é um ND Array. Ei, ai. Bom, depois eu estou tentando ver como aqui seria um marker.
Bom, deixa eu tentar ver uma coisa aqui. No eixo zero. Seis. Então, é aqui e aqui. Vamos ver se agora ele não plotou. O meu M bom, agora foi. Eu só queria separar por cor, depois eu vou ver certinho e deixo no notebook para vocês. Mas aqui, ó, ele plotou o centroide de cada grupo, tá? Ele plotou aqui, no caso, o centroide de cada grupo. E aí é aquela pergunta, né? E se eu um ponto exatamente aqui, ó, acho que dá 2,5. Vamos distanciar só um pouco, porque talvez isso aqui seja amarelo, né? Mas um ponto exatamente aqui, 2,2 e 3, ele é de qual grupo, né? E aí o que o nosso algoritmo ele ia fazer? A partir desse ponto, qual é o centroide mais perto desse ponto aqui, tá? Então, a previsão, né, o agrupamento de um novo elemento seria calculada a distância, no caso, distância euclidiana, desse ponto para os três centroides, né? E o que estiver mais próximo, tá? Ele vai ser considerado daquele grupo, ok? Deixa eu ver rapidinho aqui, que eu não vou sossegar enquanto matplotlib, C color maps. O que eu poderia usar aqui um exemplo para pintar cores diferentes para cada grupo? É, bom, enfim, vamos de certa forma, depois eu vejo isso. Eu poderia, por exemplo, né, criar uma variação do algoritmo com mais grupos, tá? Então vou colocar ele aqui. Então agora eu não vou especificar a quantidade de grupos, ok? E a gente sabe que quando a gente não especifica, né? Olha lá, o padrão é 8, tá? Então deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se aparece de novo. Ali, ó. Ele especifica lá o n-clusters igual a 8, ok? Então ele vai forçar esse dataset que nós enxergamos 3 grupos, mas ele vai forçar até 8, tá? Rodando esse parâmetro, tá? Vou pegar aqui, ó, agora os valores, né, das coordenadas dos centroides.
Ué. Deixa eu aqui colocar um outro valor. N clusters igual a 6. Vou rodar. Nossa, tem que treinar, né? Senão eu não vou conseguir. km.fit com o meu conjunto de dados todo, né? Nesse caso aqui, eu já peço para treinar com... Se for necessário, né, fazer uma previsão posteriormente, aí ok, né? Eu separo aí em conjunto de dados e teste, tá? Mas como aqui eu só estou fazendo uma verificação, então eu estou usando o conjunto todo, ok? Treinou, agora sim, né? Olha lá, ele tem as coordenadas, né, de 6 clusters, ok? E aí vamos printar agora o gráfico aqui. Vou praticamente copiar e colar. Ctrl C e Ctrl V. Agora com esses 6 centros, né? Olha só, né? Ele dividiu esse grupo de cima, né, em que nós enxergamos, né, como um grupo, ele separou em 3, tá? Esse ficou sozinho, dominando, né, essa área, esse grupo, e o grupo posterior também foi dividido, tá? Em subgrupos, ok? Então percebam o seguinte, né? A gente aplicar um valor de centroide, tá? Que não é, de certa forma, o correto, ele vai criar grupos, talvez aonde não exista, né? Então, por isso que é importante a gente saber, né, a quantidade de grupos que nós pretendemos trabalhar naquele dataset. Mas pode acontecer o seguinte, né? E nem sempre a gente saber. A gente vai pegar um dataset qualquer e vai acontecer o seguinte, eu não tenho ideia desses dados, né? Vou tentar fazer um agrupamento aqui para ver o que sai, mas às vezes eu não tenho ideia de quantos grupos pode sair daqui. Pode acontecer isso, né? Aqui, perceba que eu estou trabalhando com esse exemplo .csv, mas de certa forma foi forçado a ter 3 grupos, né? Mas e um dataset onde eu não sei essa quantidade de grupos? O que eu posso fazer, né? Então, perceba, né, o valor do K aqui a gente não conhece, né? Eu posso talvez chutar um valor e por algum motivo ter mais grupos ou menos grupos, tá? Então, num dataset desconhecido, aonde visualmente a gente não consegue identificar, fica um pouco difícil, tá? E aí que existe técnicas, né? Para a gente, de certa forma, não chegar a um valor próximo desse K aqui, né? Então eu consigo saber num dataset desconhecido quantos grupos existe? Sim, tá? Então, por exemplo, eu consigo fazer da seguinte forma. Aqui, o meu KM, ele tem um atributo chamado inércia, tá? O que seria esse inércia, tá? Ele é um valor que até está explicando aqui na documentação, tá? Do Scikit-Learn, né? Ele tenta minimizar o quê? O erro entre grupos, tá? Então, olha lá, within cluster sum square, né? Chamado também de inércia, ele tenta minimizar essa distância entre os grupos, tá?
olhando aqui, ó, por isso que existe o deslocamento, ok? Porque ele vai fazendo cálculos do centroide com todos os pontos que estão aqui dentro do espaço, e aonde tiver, né, a mínima distância, né, uma média da mínima distância entre esses pontos, é onde o centroide vai ser deslocado, tá? Então, com isso eu consigo saber a quantidade, né, através daquela inércia. Deixa eu só voltar lá, né? Aqui pode ver que dá um valor alto até, né? Esse valor, quanto mais próximo de zero, melhor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só vou rodar novamente, só para a gente ver esse valor de inércia, né? Então, olha lá, sabendo que tem 3 grupos, né? Vou definir aqui o meu X. Vou treinar. Aqui eu estou calculando os centroides. Logo aqui abaixo, eu vou colocar aqui, ó, km ponto inércia. Não sei se dá para traduzir para inércia, né? Mas deu um valor 266, ok? Então, o mínimo valor dentre esses pontos, né? Aqui ele está dando um valor, um somatório, mas isso próximo de zero é a quantidade de grupos. Então, ó, vamos fazer com esse mesmo dataset, ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar aqui alguns valores for de K vou criar uma lista aqui, incluindo 3, né, que a gente sabe que é o que vai dar certo. Aliás, 2, 3, 4, 5 e 6. E para esses 6 valores, né, de K, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar o KM, que recebe o K-mins, passando aqui o N clusters igual a K. Por que ele não... por que ele não foi definido aqui? Vamos ver o que pode estar acontecendo. E aí, com o meu km.fit de x, o mesmo dataset, eu vou colocar aqui o km.inércia. Só que esse inércia, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma lista, lista de K, não, lista de, não é erro, recebe isso aqui. Então, a minha lista inércia, ponto, append para esse cara aqui. Só não entendi porque o meu caminhos não está... Ele fala que não está definido. Vou fazer um import aqui só para... Muito estranho. Vamos ver. Ah,
Nossa senhora, o M. Desculpa, pessoal. N cluster, eu acho que tem um S no final. Isso. Beleza. Então aqui, ó, nessa lista eu armazenei todos os Ks, né? A média da inércia para todos esses grupos, quantidade de Ks, né? Então, se eu pedir para imprimir, né, fazer então um plt.plot, aonde no eixo X eu tenho, eu devia ter feito, deixa eu colocar aqui, ó, K lista. Vou colocar esse aqui. Aliás, Ctrl C, Ctrl V aqui. E o meu lista inércia. Vamos ver plt.show. Ele gerou para mim um gráfico, né? Onde ele mostra aqui, o que ele mostra aqui, né? Uma curva muito parecida, né, com um joelho, tá? E é exatamente o nome, né, o nome do método para você encontrar o número perfeito, né, de Ks. Então aqui embaixo é a quantidade de Ks, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui são os valores de inércia, tá? Exatamente na quina do joelho, tá? Se eu não me engano, chama método Elbow, alguma coisa assim, tá? Método Elbow. Olha lá, é que ele ajuda, né, a identificar, tem até aqui o desenho, vou até clicar, é o cotovelo, né? Falei joelho, mas é cotovelo. Elbow é cotovelo. Então, essa é uma das técnicas para você descobrir dentro de um dataset que você não imagina a quantidade de Ks, né? Olha lá, o método Elbow para o K ótimo, né? É o melhor número de Ks, é o melhor número de grupos, ok? Então aqui ele também faz com o valor, aqui por algum motivo dá 3 também, né? E perceba, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem, né? Abrir uma nova guia. Olha lá, ó. Então ele não sabe também, né, o valor da quantidade de Ks, e aí ele chuta valores aqui, percebam que, olha lá, para K, né, igual a 4, 5, são valores aonde já não faz tanta diferença, né? Mas na dobra do cotovelo, tá? É o número, né, aí no caso é o número ideal de valores K, né? Então vou até colocar aqui no meu exemplo, ele foi até 9, vou colocar aqui também até 9, só para ter mais ideias, né? E aí eu vou colocar essa mesma quantidade, Ctrl C, aqui embaixo, né, que é o nosso eixo X. Fui apertar o Ctrl V, apertei o Ctrl C. Eu tenho que executar, né? Executando aqui, executa aqui. Olha lá. Ele não mostra aqui no meu eixo X, né? Mas está mais ou menos no meio. E percebam que a dobra do cotovelo, né? Que é mais ou menos no meio de 2 e 4, que é o 3, é a quantidade de grupos, né? É o K ótimo, né? E o K nada mais é que é o número de grupos do meu dataset. Ok, pessoal?
Ah, eu tô querendo saber como que faz isso aqui. Não, aliás, como que faz não, como que eu pinto os grupos. Eu sei que é o atributo C, mas e agora, hein? C. Como que eu vou fazer para diferenciar? Tô curioso. Mas tô, assim, pelo fato de querer resolver, acho que não vou conseguir fazer isso agora, né? Mas só para vocês terem uma ideia mesmo. Então, pessoal, a gente trabalhou aqui com o algoritmo Caminhos para agrupamento. Ok? Alguém tem alguma dúvida, queria falar alguma coisa? Eu vou disponibilizar esse notebook, né? O exemplo aqui de valores que foram gerados, né? Não representa nenhum dado real, né? É só para vocês enxergarem, né? Para a gente visualizar, tá? E aí o algoritmo Caminhos que ele vai, de certa forma, separar em grupos. Desvantagens do Caminhos, né? Deixa eu então. Primeiro, a gente, de certa forma, tem que saber a quantidade de grupos, tá? Se não souber utilizar aqui o método do cotovelo, né? Para encontrar o valor de grupo próximo, tá? Desvantagem. Se existem variações do Caminhos que ele não trata mais de aleatoriedade, mas o Caminhos puro, ele faz essa aleatoriedade dos valores do centroide. E dependendo dessa aleatoriedade, pode ser que, né, um centroide acabe ocupando, tá? Ocupando um grupo, né, dois centroides em um grupo, criando subgrupos. E, por exemplo, esse cara aqui, ele poderia ficar aqui no meio ocupando esses dois grupos, né? Então, dependendo da aleatoriedade dos centroides, ele não vai mapear os grupos de forma correta. Então, só olhando. Tinha um. Tinha um desenho aqui, né? Então, olha lá, ó, ele acaba, de certa forma, né? Olha lá, um péssimo número de grupos pode fazer o quê, né? Que eles acabem, de certa forma, dividindo um grupo onde a gente sabe que, por exemplo, visualmente, nós humanos sabemos que são três grupos, mas a pessoa, de certa forma, escolheu dois, ok, né? Aqui encontrou um grupo, aqui um grupo, mas o terceiro ficou subdividido, ok? Outra coisa, o Caminhos ele não funciona muito bem quando o formato do grupo não é uma forma circular, vamos dizer aqui, né? A gente está entendendo aqui, ó, pode ver que ele tem um formato convexo, né? Nesse caso aqui, ó, nesse formato, um exemplo de formato onde não é convexo, ele também pode ter muita dificuldade, né, em determinar grupos. Tá? Então pode ver que é um formato diferente do que a gente vê dos demais aqui. Tá? Então se não for um formato convexo, o Caminhos também ele vai ter dificuldade em definir esses grupos. Ok? Outro ponto, né? Quando eu tenho um grupo muito espalhado, né? Eu tenho grupos densos, né? Pode ver que são grupos densos, e aqui eu tenho um grupo que ele é mais disperso, vamos dizer assim, tá? O Caminhos ele vai ter dificuldade também em identificar, em separar, né? Quando eu tenho conjuntos aonde um grupo ele é muito disperso. Tá? Pode ver que esse aqui ele é mais concentrado, né? Todo mundo muito, a maioria muito perto do outro, né? Mais denso, tá? Aqui também a gente encontra um grupo muito denso, mas aqui a gente consegue ver, né? Uma
aí uma variância, né, igual ele fala aqui, né, um valor de variância um pouco mais alto, tá? Então é um grupo mais disperso. Ao contrário deles, que são mais compactos não, né? São mais densos, esse é um pouco mais espalhado os dados, né? E aí o Caminhos também, ele vai ter, pode ver que ele tem um pouco de dificuldade de separar os seus grupos, ok? Então o Caminhos, como eu já disse para vocês, não é, né, o melhor algoritmo de agrupamento, existem diversos outros aqui que possuem, né, que atende características melhores, mas ele é um algoritmo introdutório para clustering, né, para agrupamento, ok? Devido à sua facilidade, né, de entendimento, ok? Que a gente viu ali com um desenho, né, do GIF, tá? É um algoritmo simples de implementar aqui, mas ele não é muito usual em datasets mais complexos, ok? Alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa? Não? Nenhuma? Bom, com isso então eu encerro, né, a aula de hoje, tá? Encerramos também o curso, ok? É a nossa última aula do curso. Qualquer dúvida então, pessoal, qualquer opinião, né? Aí em após o pós-curso, né? Vamos se dizer assim, eu não vou, de certa forma, vocês sabem o meu contato, quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar e-mail, né? A gente tem o grupo lá do Python, quem quiser mostrar alguma novidade, alguma biblioteca, algo novo, né? Eu estou sempre à disposição, sempre que precisarem eu estarei, e eu souber, né? Estarei presente. E vamos procurar sempre compartilhar, né, informações, dados, busca de vagas de emprego, né, sei lá. Ali fica como um compartilhamento de informações. Ok, pessoal? Então vou encerrar o vídeo aqui.